muitas caras novas, então para mim é um prazer, primeiro que tudo, estar aqui com vocês. Eu sou o Mauro Cadete, sou presbítero ali na Igreja Batista da Ramada, pastoreada pelo pastor Tiago Bugalho, e tenho o privilégio também desde setembro de 2024 de estar a servir como um estagiário pastoral. Então o Senhor me salvou ali em 2008 e tenho o privilégio de continuar a crescer ali e poder estar agora a servir ao Senhor a tempo inteiro. Deixa-me dizer que eu hoje vinha no caminho para cá e lembrava-me de que nunca estive num culto dominical com vocês. Já a Igreja Batista de Miratejo sempre esteve presente, desde que o Senhor me salvou então ali em 2008, e estar e poder crescer até espiritualmente com alguns de vocês aqui presentes. Mas nunca tinha estado aqui num culto. Então para mim é uma grande alegria poder estar com vocês, estar até a compartilhar a palavra de Deus, mas estar a cantar também, a louvar o nosso bom Deus juntos. E com isto também trago as saudações da igreja, trago as saudações da liderança para todos vocês. Com isto eu queria pedir que abrissem na segunda carta aos Tessalonicenses. Tenho aqui. Segunda carta aos Tessalonicenses. Antes de 1 Timóteo e, obviamente, depois da primeira carta aos Tessalonicenses, que fica depois de Colossenses. Então, esta manhã vamos estar a meditar juntos em todo o capítulo 1, na verdade, dos versículos 1 ao 12, desta segunda carta aos Tessalonicenses, este início desta carta que tivemos o privilégio de ser exposta também na Igreja Batista da Ramada. Mas antes ainda, queria fazer-vos pensar nos tempos em que vivemos nos dias de hoje, onde, à semelhança até daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse e prometeu que iria acontecer no futuro, sinais da sua segunda vinda, iriam acontecer guerras e rumores de guerras. Menciona ali Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. E eu queria vos fazer pensar, em relação à guerra, em algo que diz respeito à nossa realidade, que são os comandos portugueses. Então, os comandos portugueses são uma das forças especiais do exército português, como, por assim dizer, aqueles que conhecem, que aparecem nos filmes, os marines portugueses. Não é? Eles são destacados para as mais diversas missões de alto risco. As forças destacadas muitas delas são da parte dos comandos. E para entrar nessa força especial, tu entras primeiro no exército, e se tu quiseres candidatar-te aos comandos, esta força especial, tu tens que passar por um período de provas que dura 34 semanas. Assim é, 34 semanas, com provas das mais exigentes. E uma delas é a prova de fogo. E vocês até podem encontrar vídeos desta prova no YouTube. Se depois do culto, não durante, está bem, mas depois do culto vocês forem procurar prova de fogo, comandos portugueses, vocês vão encontrar esta prova. E um dos obstáculos nesta prova é o chamado túnel da morte. Não sei se alguém já viu este vídeo, que é um túnel que está submerso em água quase até ao topo. E os militares, os candidatos aos comandos, têm que passar por este túnel, rastejar-se de barriga para cima, com uma metralhadora nas mãos. Então eles, antes de entrar no túnel, têm que suster a respiração, rastejar pelo túnel de barriga para cima com uma metralhadora. Esta é uma das provas mais exigentes. Deem uma olhada depois do culto a esta prova, por curiosidade. Mas estas e outras provas são coisas que os comandos têm de passar para serem aprovados, reconhecidos como comandos e serem dignos de combaterem em nome de Portugal nas missões de mais alto risco.
De certa forma, é assim que também acontece conosco. O Senhor, para aqueles a quem chamou e separou, prova-nos também para que nós em todo o tempo sejamos achados com uma fé digna de Jesus. Uma fé digna da glória de Jesus. E esse é o título, na verdade, do sermão esta manhã. Uma fé digna da glória de Jesus. E com isto eu irei ler para os irmãos a passagem e queria pedir a todos aqueles que podem se colocarem de pé, eu poder dirigir-vos na leitura então de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de facto é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi querido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, te peço esta manhã, não só em meu favor, mas também dos meus irmãos, que tu me possas capacitar com o teu Santo Espírito para comunicar, proclamar a tua palavra com fidelidade e temor a ti. Também te peço pelos meus irmãos, Senhor, que despertes neste momento o desejo ardente nos seus corações de receberem e entesourarem a tua palavra nos seus corações e serem santificados à imagem de Jesus. É isto que eu te peço. Amém. Podem sentar-se, amados. Segundo aos Tessalonicenses, esta carta que, entrando já derrompante no versículo 1, vemos então a quem escreveu, quem foi o autor desta carta. É o apóstolo Paulo que se dirige aos Tessalonicenses. É o próprio apóstolo Paulo que termina a carta dizendo: a saudação é de próprio punho, eu mesmo, Paulo. Paulo é o autor desta carta aos Tessalonicenses, ele que escreve assinando, também em conjunto com Silvano e Timóteo. Primeiro Paulo, chamado por Jesus Cristo para pregar o Evangelho, não só a judeus, mas principalmente também a gentios, escritor da maior parte das cartas do Novo Testamento. Mas ele acompanha-se também aqui por Silvano. E Silvano é uma pessoa especial para o apóstolo Paulo. Foi Silvano, ou como também chamado Silas, são dois nomes mencionados nas Escrituras para este homem. Ele foi o substituto de Barnabé na sua segunda viagem missionária. Disto nos fala Atos 15:40. E é nesta segunda viagem, precisamente, que eles passam pela região da Macedónia. Ali, região que é dividida entre a Grécia e a Macedónia do Norte.
Então eles depois desceram e chegaram à cidade de Tessalónica. E nós temos testemunho disso mesmo. Se vocês forem a Atos 17, versículos 1 a 9, não vamos abrir para remir bem o tempo esta manhã, mas queria destacar alguns factos dessa mesma passagem e do começo da igreja em Tessalónica. Paulo chegou ali à cidade e, como sempre fez em muitos dos lugares que visitou, entrou na sinagoga e pregou a judeus. Por 3 sábados, diz-nos os versículos 2 e 3 de Atos 17, 3 sábados se deteve ali o apóstolo Paulo a pregar as Escrituras, a pregar o Antigo Testamento, centrado na pessoa de Jesus Cristo, o cumprimento das mesmas. Este anúncio de Jesus Cristo gerou fruto espiritual naquela cidade. Diz o versículo 4 que alguns foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. E descreve quem eram. Gregos piedosos e mulheres, algumas mulheres. Diz-nos isto o versículo 4. Então, gentios. Na verdade, foram os primeiros frutos e não judeus. O primeiro fruto da pregação do Evangelho ali em Tessalónica. Agora notem que pouco tempo depois do versículo 4, houve uma perseguição feroz pelos habitantes da cidade, pagãos e idólatras, a Paulo e Silas, que tiveram que sair da cidade. Tiveram que sair para Bereia. E ali ficaram os cristãos em Tessalónica, esta pequena comunidade que por algo mais do que 3 sábados ouviram a pregação do Evangelho. E esta passagem foi uma curta passagem de Paulo pela cidade então de Tessalónica. E este é o testemunho e a relação de Paulo e Silvano com a igreja aos Tessalonicenses. É curioso que é também mencionado aqui Timóteo. E quem era Timóteo e como se relacionava com a igreja de Tessalónica? Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo, que desde cedo, cerca dos 16 anos, começou a acompanhá-lo também no ministério. E Timóteo relaciona-se com a igreja de Tessalónica porque depois deste episódio que nós vimos, de Paulo e Silas, de Silvano, terem estado ali na cidade, foi necessário confirmar. Depois deste breve tempo, passagem, foi necessário confirmar como estava a fé dos Tessalonicenses. E foi Timóteo que foi ali e regressou com um relatório que nós vemos então na primeira carta, do qual foi de grande alegria para o apóstolo Paulo, e ele testemunha isso mesmo na primeira carta aos Tessalonicenses, que foi de grande alegria ver que a fé se confirmou ali para com a igreja aos Tessalonicenses. Então este é o testemunho de Timóteo, que foi um enviado do apóstolo Paulo à igreja para confirmar então a fé. E então são estes 3 homens mencionados aqui. E este é o pano de fundo então da igreja aos Tessalonicenses, ou dos Tessalonicenses, os destinatários precisamente desta carta. E que era a igreja, e menciona e continua o apóstolo Paulo, em Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo, como continua esta porção, esta saudação. E na verdade isto faz-nos lembrar daquilo que é uma marca distintiva de uma igreja que professa o nome de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, que ela existe pela obra do Deus Pai, Deus nosso Pai, e o Senhor, aquele que é o nosso dono, Jesus Cristo, que comprou, resgatou a sua igreja por meio do seu precioso sangue, que a resgatou do reino das trevas, da escravidão do pecado, com a sua própria morte e o seu corpo castigado na cruz em nosso favor. Foi Ele que derramou o seu sangue, sem o qual nós não poderíamos ter o perdão de pecados. Então, ao olharmos para esta saudação, damos testemunho desta obra divina da parte de Deus Pai por meio de Jesus Cristo. E foi esta mesma obra divina, pela graça, que chegou a Tessalónica e que é destacada até por Paulo na primeira carta. Não precisam de abrir, mas se forem ao capítulo 1, o capítulo 1 é dedicado a dar testemunho da obra gloriosa do Evangelho que operou em grande fruto ali na igreja em Tessalónica.
pelo poder de Deus e por meio da obra do mesmo. Por causa disto, a fé na igreja em Tessalónica e o fruto foi de modelo até, de exemplo para outras igrejas na região, que menciona ali a Macedónia e a Acaia. Regiões ao redor de Tessalónica que foram impactadas até Jerusalém pelo exemplo e do fruto da igreja de Tessalónica. Lembrem-se, uma igreja que o apóstolo Paulo tinha passado ali um pouco mais do que 3 semanas. E é esta igreja que Paulo se dirige então uma segunda vez, nesta segunda epístola, esta carta mais geral, dirigida a um grupo, muitas vezes a uma igreja, mais ou menos entre o ano de 51 a 52 depois de Cristo. E o objetivo de Paulo com esta carta é continuar a instruir esta igreja para que ela continue a crescer e a amadurecer na fé à luz da vinda de Jesus Cristo. Este é o tópico tanto da primeira carta como da segunda carta também, se vocês continuarem a ler. A vinda de Jesus Cristo. Então, primeiro, na primeira carta, Paulo dá evidência do testemunho, da salvação de Jesus Cristo, mas também do consolo que a vinda de Jesus Cristo pode e realmente oferece. Nesta segunda carta, o apóstolo Paulo instrui a igreja a continuar a crescer e a amadurecer na fé, à luz das coisas futuras, à luz da vinda de Jesus Cristo. Lembram-se que até na primeira carta, 1 aos Tessalonicenses 5, é dedicada a explicar isso mesmo, como ocorrerá a vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. E Paulo quer continuar a corrigir alguns erros e faz isto mesmo até nesta segunda carta. Mas o desejo ardente do apóstolo Paulo era que esta igreja continuasse a viver por aquilo que nós vemos aqui no versículo 2. Pela graça e paz que Paulo diz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio pelo qual a igreja poderia continuar a crescer. Tão somente pela graça e paz que só Deus em Cristo podem dar. E com isto então, nos versículos 3 a 12, esta porção grande, nós vemos uma oração de Paulo, dividida em 2, e nós vamos analisar essas 2 partes da oração de Paulo esta manhã. A oração de Paulo pela igreja dos versículos 3 a 12. E é por meio desta longa oração que Paulo faz pela igreja que nós podemos ver então 3 formas de como podemos viver uma fé digna para a glória de Jesus. 3 formas de como podemos viver uma fé digna para a glória de Jesus. A primeira delas encontra-se nos versículos 3 a 5. E a forma como tu podes viver uma fé para a glória, uma fé digna da glória de Jesus, é viveres uma fé que é forjada pela perseguição. Uma fé forjada, moldada, formada pela perseguição. Notem o que diz o apóstolo Paulo no versículo 3. Acompanhem-me, irmãos. Diz o seguinte: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Primeiro, antes de até falar da perseguição, Paulo começa por dar graças a Deus. Esta é uma tónica que Paulo repete inúmeras vezes nas suas cartas. Ações de graças, estão recheadas de ações de graças. Se há uma pessoa pela qual nós devemos aprender a orar, é com o apóstolo Paulo. Ele dá motivos às suas igrejas, menciona, na maior parte das igrejas às quais se dirige, motivos de ação de graças. E Paulo faz isto mesmo aqui à igreja em Tessalónica. Da mesma forma que até o fez na primeira carta. Da mesma forma que até na primeira carta instruiu a igreja em Tessalónica, em 1 aos Tessalonicenses 5,18, a também poderem fazê-lo. Em tudo, dai graças, disse o apóstolo Paulo à igreja em Tessalónica. Porquê? Porque era a vontade de Deus para o seu povo. Estar grato. E ele diz que dar graças, diz aqui o versículo 3, é
justo. Cumpre-nos sempre dar graças a Deus como é justo. É justo dar graças a Deus. Como eu disse, as cartas, as epístolas do apóstolo Paulo mostram-nos esse exemplo. É justo porquê? Porque a gratidão é um exercício de humildade. A gratidão é um exercício de humildade em que reconhecemos as evidências da graça de Deus, o favor imerecido de Deus para conosco, para com os nossos irmãos. E Paulo destaca isso mesmo aqui e dá 2 motivos de ação de graças por esta igreja que nós vemos então aqui. No versículo 3, como é justo, pois, e apresenta então os 2 motivos, a vossa fé cresce sobremaneira. Paulo dá graças pelo crescimento da fé da igreja em Tessalónica. Também o segundo, Paulo continua dizendo, não só a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então Paulo destaca estes 2 motivos que ele ouviu de testemunho da igreja em Tessalónica e ele destaca aqui na sua carta. Ele destaca isto porque é evidência da salvação que tinha sido operada da parte de Deus, a qual ele destacou na primeira carta, que era até de modelo, como eu vos disse. E agora ele dá testemunho e dá graças a Deus que eles continuam a crescer. Não só a crescer, sobremaneira. Um crescimento abundante da igreja em Tessalónica, que deve ser motivo de ação de graças a Deus, a qualquer pastor, a qualquer ministro do Evangelho. Não só isso, a fé cresce, mas também o mútuo amor de uns para com os outros. O amor no seio da igreja estava a crescer e era evidente diante dos demais. E por isso o apóstolo Paulo dá graças a Deus também e destaca isso aqui. Okay? Estes 2 motivos de ação de graças, o crescimento da fé, o mútuo amor, na verdade é fruto da operosidade da fé, a qual o apóstolo Paulo destaca em 1 Tessalonicenses capítulo 1, ele destaca ali a operosidade da fé, ele dá graças pela operosidade da fé, a qual ele vê evidente também aqui e destaca na segunda carta. E o que é a operosidade da fé? É uma fé que produz obras. É uma fé que dá fruto. Não é uma fé que é alcançada pelas obras. Nós não cremos nisto. Mas é uma fé que, alcançada pela graça, produz boas obras. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé em Jesus Cristo. Ela produz necessariamente obras, como nos diz Tiago na sua epístola. Uma fé viva é uma fé que produz boas obras. E é interessante que na primeira carta, se vocês tiverem o privilégio de ler, uma carta que se lê até em vários minutos, em poucos minutos, mas vocês veem que Paulo destaca em toda a sua carta as evidências da salvação em Tessalónica, daqueles crentes que se tornaram um modelo. E de uma forma similar e até a nível de estrutura, o apóstolo Paulo destaca agora na segunda carta não as evidências da salvação, mas as evidências da santificação, do crescimento na fé desta igreja, das boas obras, que é a evidência, na verdade, de um novo homem salvo por Deus em Jesus Cristo. E essa deve ser uma avaliação que todos nós, todos aqueles que estão aqui esta manhã, que professam a fé em Jesus Cristo, que devem fazer. Todos nós devemos fazer esta avaliação. Se estamos a crescer na nossa fé ou não. Eu gosto sempre de quando, ali em Santo António dos Cavaleiros, onde eu tive o privilégio de crescer, ali em Loures, eu tenho o privilégio de às vezes encontrar amigos de infância, amigos com os quais eu jogava a bola, estudava, entre outras coisas, e depois de um longo tempo sem os ver, nos encontramos e é sempre uma excelente oportunidade para dar testemunho naquilo que está a acontecer na minha própria vida. Então eu encontro um amigo ali do bairro que já não via há algum tempo
E sempre a pergunta que surge é: como é que tu vais? O que é que tens feito? E aí abre-se uma porta para falar de como Deus tem trabalhado na minha própria vida ao me ter salvo e até ter dado o privilégio, depois de trabalhar por um tempo, poder agora estar a servir a igreja a tempo inteiro. Ao qual as pessoas até valorizam e dizem: oh, uau, excelente, muito bom, que grande sacrifício que estás a fazer, muito honroso, valorizo muito isso. São sempre oportunidades, isto para dar exemplo de que há sempre oportunidades para testemunhar a outros, especialmente amigos, da salvação que Deus operou nas nossas vidas e os frutos da mesma. Como Deus, na sua graça e misericórdia, nos salvou e agora também nos transformou. Fez em nós, por meio da pregação da palavra e do crescimento da fé, com que a nossa fé crescesse e desse fruto também, como evidência da nossa salvação. E estas são as oportunidades que devemos de aproveitar. Mas devemos aproveitar, e a minha pergunta para ti esta manhã é: se tu te encontrasses com um amigo o qual não visses há muito tempo, até não visse até dos tempos em que não eras cristão, o que é que tu poderias dar evidência de que mudou na tua vida, desde a tua salvação? Será que podias dar testemunho de que um dia estavas afastado de Deus, Deus te salvou, chamou para Ele e agora vives praticando boas obras para a glória dEle? Se um amigo familiar chegasse até ti, poderias dar evidência dessa fé em Jesus Cristo que tu professas? Será que poderia reconhecer em ti mudanças, dizer que estás diferente? Deve fazer-nos pensar isto. Mas no versículo 4, o apóstolo Paulo continua, depois de destacar o crescimento da fé e o amor uns para com os outros, e no versículo 4 ele continua a falar de como a igreja em Tessalónica foi um exemplo de perseverança nas perseguições e tribulações. Depois de destacar o crescimento, ele diz: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. É um comparativo com a primeira carta. Continua a acontecer, continuam a usar Paulo e os demais ministros do Evangelho, a igreja em Tessalónica, como modelo às outras igrejas. Vem. É assim a fé. É assim que vocês devem agir também. À vista da vossa constância e fé. Esta constância, esta perseverança, contínuo crescer na fé cristã, característico da igreja em Tessalónica e que deve ser característico também das nossas vidas, à luz das bênçãos celestiais que temos da parte de Deus, de tudo aquilo que nos tem sido dado, que diz respeito à vida e piedade. Temos todas as ferramentas para continuar a crescer para a glória dele. Mas notem que o apóstolo Paulo, à luz de tudo isto, do modelo de constância e fé, ele destaca que em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Paulo destaca isto aqui na passagem. E era um exemplo ao qual Paulo e Silas, se identificaram. Tem que eu falei de Atos 17, 1 a 9, que fala de como surgiu a igreja de Tessalónica. Paulo e Silas, esta porção destaca ali a perseguição de judeus e também de gentios, que agitavam o povo contra Paulo e Silas, tentando frustrar o progresso do Evangelho. De tal forma que assaltaram a casa de um irmão, que destaca ali Jason ou Jasson, que foram à procura na casa deste irmão de Paulo e Silas. Denunciaram Jason e os irmãos às autoridades e foram presos, tiveram que sair sob fiança, tiveram que pagar, foram libertos. Paulo e Silas, entretanto, vão para Bereia, como vos disse, e um detalhe importante ali é que, estando eles em Bereia e sabendo os judeus de Tessalónica, eles foram atrás de Paulo e de Silas a Bereia, continuando a querer frustrar o progresso do Evangelho. E a evidência que nós vemos aqui por estes versículos é que esta perseguição não terminou. Estes irmãos continuavam a ser
assolados por perseguições. Paulo destaca também isso na sua primeira carta, 1 aos Tessalonicenses 2, 14 a 16, se quiserem tomar nota, diz que porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, os irmãos em Jerusalém, está a falar, que por sua vez sofreram dos judeus, aqueles que mataram a Cristo Jesus e os profetas. E no versículo 16 diz, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. Paulo dá testemunho de como a perseguição continuava feroz aos irmãos ali em Tessalónica. Na verdade, perseguição ao povo de Deus não é novidade, não é sequer novidade no Novo Testamento. Temos até evidências de perseguições àqueles que pregam o Evangelho. Se vocês tomarem nota de 2 Crônicas 36:16, dá ali testemunho de no reinado do rei Zedequias, os profetas eram perseguidos. Um deles era o profeta Jeremias. O que é que o povo fazia? Escarnecia dos profetas, insultavam os profetas, desprezavam a palavra de Deus ensinada a eles. Então, perseguição aos ministros da palavra, aqueles que proclamavam a palavra, não é novidade nas Escrituras. E isto mesmo aconteceu também a Paulo e Silas e continuava a acontecer à igreja em Tessalónica. De seguida, o apóstolo Paulo menciona, à luz de todas estas perseguições, menciona o santo propósito da provação e do sofrimento. Há um propósito de Deus no qual Ele nos faz passar por perseguições, o seu povo. Notem bem o que diz o versículo 5. À luz das perseguições e tribulações que suportais, notem, sinal evidente do reto juízo de Deus. Para, e aqui o propósito, que sejais considerados digno do reino de Deus, pelo qual com efeito estás sofrendo. Então aqui o apóstolo Paulo dá sinal de que o juízo de Deus, ou seja, as provações, as tribulações, são de sinal do reto juízo de Deus. E aqui não se enganem, irmãos, não está a falar de um juízo decorrente do pecado ou uma disciplina por causa do pecado. Aqui o juízo está a falar do discernimento das obras de justiça de Deus em favor dos seus filhos, em favor do seu povo. É como que dizer, Deus age retamente quando envia perseguições e tribulações ao seu povo. Mas é com um propósito. Não é porque Deus é um Deus sádico ou masoquista e tem prazer, um prazer que nós identificamos como até mundano nos nossos dias, por ver os seus filhos sofrer. Não. Na verdade, nós vemos aqui no versículo 5, sofremos para que sejamos verdadeiramente considerados dignos do reino de Deus. O sofrimento virá a todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, para que Deus possa ser separado o trigo do joio, aqueles que são verdadeiramente salvos e aguentam os sofrimentos e as perseguições com perseverança, com constância e fé, daqueles que não são seus filhos. Que ao primeiro sofrimento, ao primeiro conjunto de sofrimentos por causa de Cristo Jesus, se irão afastar da fé. Então, amados irmãos, o sofrimento e a perseguição na fé têm um propósito divino, têm um propósito santo para as nossas vidas. Não quero que se enganem, e não se enganem, a vida cristã é sinónimo de sofrimento e perseguição. Eu sei que aqui o pastor Mário Pina está a expor em Mateus capítulo 5 acerca das bem-aventuranças. E notem o que é que diz o versículo 10 de Mateus 5, não precisam de abrir,
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Então o reino dos céus é composto por perseguidos, no nome de Jesus. E nós devemos viver extremamente felizes por estarmos a ser perseguidos no seu nome. Lemos aqui também hoje, em 2 Timóteo 4,12, perante todos aqueles que são os homens maus, que não temem a Deus. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esta é a realidade para nós, para aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É a realidade que o próprio Jesus apresenta em Lucas 9, que se alguém quiser vir após Ele, tem que se negar a si mesmo, dia a dia tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Esta cruz, que até é sinónimo de morte, naquele contexto, significará para nós sofrimento, dor, à semelhança do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas o que é, afinal de contas, a perseguição? Há muito engano até sobre a mesma, e nos dias de hoje, no nosso próprio contexto ocidental, nem sempre significa sofrimento físico, na pele, sofrermos por causa de Jesus Cristo. Na verdade, isto faz-nos até lembrar dos nossos irmãos ali no Congo, que há algumas semanas houve o testemunho de 70 cristãos que foram decapitados por causa da sua fé em Jesus Cristo, por serem filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Mas no nosso contexto a perseguição pode ser diferente. Há evidências, obviamente, da oposição sobre toda a ideia ligada às Escrituras, toda a prática conforme às Escrituras. E muitos de vocês, nos diferentes contextos em questão, podem testemunhar disso mesmo. Nos trabalhos, quando vocês professam ser cristãos, professam a fé em Jesus Cristo, o que muitas vezes irá acontecer é a oposição. Vão querer, da mesma forma que os fariseus testaram a Jesus, fazer perguntas sobre a tua fé. Mas não na curiosidade de descobrir, mas porque não temem a Deus, não querem nada com Ele e querem tentar achar alguma inconsistência na tua fé. E por isso deves estar pronto também para dar resposta e dar esperança da fé que tens em Cristo Jesus. Mas esse é o nosso contexto. Muitas vezes iremos ser perseguidos pelas nossas posições bíblicas sobre os mais diversos temas. Sobre o casamento, que deve ser com um homem, com uma mulher, e foi assim que Deus criou. Que Deus abomina o aborto. Que Deus quer que os seus pais e até os homens, no exercício da sua paternidade, o façam de uma forma ativa e presente, num mundo que odeia a masculinidade e tem-na como tóxica. Ou até quando tu estás no teu trabalho e queres viver de um modo honesto, nas transações que tu fazes no teu trabalho, nos relatórios que apresentas, na tua relação com o teu chefe, não queres mentir, não queres cometer fraudes. E irás ser perseguido por quereres viver de um modo justo. Este é o mundo que hoje em dia, no nosso contexto ocidental, nos vai perseguir por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Mas apesar do nosso aparente sofrimento, isso deve ser, na verdade, para nós, motivo de grande alegria. Alegria porque estamos a assemelhar-nos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nos sofrimentos e nas perseguições que nós passamos. Então nós até em Jesus Cristo temos nele exemplo de como sofrer por Jesus Cristo e permanecermos fiéis até ao fim. Que seja assim conosco também. Amém? E Deus não nos deixa imunes, não nos deixa à mercê deste mundo caído. Mas Ele oferece para nós descanso. E é por isso que nos versículos 6 a 10 vemos então a segunda marca daquele que quer viver neste mundo uma fé digna da glória de Jesus. É aquele que descansa no juízo de Deus. Descanso no juízo de Deus. É uma marca daqueles que querem proclamar uma fé digna
da glória de Jesus. E porquê descanso? Notem o que é mencionado aqui nos versículos 6 a 10. Se de facto é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, então esta é a primeira coisa que vemos aqui. Deus irá julgar aqueles que perseguem o seu povo. Ele irá julgar, não irá deixar impune, seja agora, seja no futuro. Deus irá julgar e não se esquece do sofrimento dos seus. Não é? Ele promete aqui em paga tribulação, sofrimentos àqueles que nos atribulam. Não é? Esta é a primeira coisa que vemos aqui, mas também a vós outros que sois atribulados, nós, seu povo, alívio juntamente conosco. Alívio juntamente está-se a identificar Paulo e Silvano e Timóteo a eles neste mesmo alívio, porque partilhavam da mesma fé. Então, por um lado, aqueles que perseguem os cristãos irão sofrer juízo, e aqui sim por causa da sua incredulidade, por causa de perseguirem aqueles que são filhos de Deus, irão ser atribulados, mas por outro lado, irá haver também aqui alívio, descanso na eternidade. Isto está a falar de uma realidade futura na qual os cristãos irão então experimentar o eterno descanso. O eterno descanso. E quando é que acontecerá isto? O apóstolo Paulo diz-nos aqui, no versículo 7, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Então isto acontecerá no dia de Jesus Cristo, no dia do juízo final. A vinda de Jesus Cristo será então a consumação da justiça de Deus, tanto para os ímpios como para o seu povo. E quero agora explorar um pouco isto à luz do livro de Apocalipse. Então nós vimos aqui que Jesus Cristo irá voltar. Jesus Cristo, continua o versículo 7, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Deixem uma marca aqui em 2 Tessalonicenses e abram então em Apocalipse 19. E vamos ter um vislumbre então por meio de Apocalipse sobre esta realidade futura. Apocalipse 19. Vamos simplesmente passar por cima destes versículos 11 a 16, que está a falar precisamente da segunda vinda de Jesus Cristo. O advento de Cristo. Este é o título não inspirado que eu tenho aqui na minha Bíblia. Mas que diz no versículo 11, notem bem, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Este cavaleiro que vemos aqui chegado num cavalo branco, que sabemos que é Jesus Cristo. E porquê é que nós sabemos que é Jesus Cristo? Porque mais à frente, no versículo 13, faz menção a um dos títulos de Jesus. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aquele que é apresentado, não só aqui nesta visão do apóstolo João, mas também em João 1, como o Verbo que se fez carne, referindo-se a Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vem, então, aqui, que vai julgar, como nós vimos no versículo 11, julgar e pelejar com justiça. A justiça de Deus irá ser operada não só para os ímpios que irão sofrer, mas também para os seus cristãos, para o seu povo, os cristãos, por meio de Jesus Cristo, que virá na sua segunda vinda para julgar os povos. Notem as descrições de Jesus Cristo. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. É Ele que vai ordenar por meio da sua própria boca o juízo àqueles que não querem seguir a Deus.
e as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então será um tempo de juízo. Aquele que vemos aqui que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no versículo 16. Continua a deixar a marca aqui em Apocalipse. Continua, segundo aos Tessalonicenses, dando uma descrição daquilo que acontecerá no futuro. Não só na vinda de Jesus Cristo, que diz no versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Este versículo 8 fala-nos da realidade que vemos em Apocalipse 21, 8. Podem abrir, irmãos? Apocalipse 21, 8. À luz do juízo, no julgamento do grande trono branco que vemos em Apocalipse 20, versículos 11 a 15, nós vemos então o destino final destes homens. Então diz, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, poderíamos incluir aqui todos aqueles que não creram e se rebelaram contra a mensagem do Evangelho, contra Deus, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A descrição da condenação eterna no inferno de todos aqueles que não creem em Jesus Cristo, de todos aqueles que não foram achados no livro da vida. É isto que irá acontecer. Serão condenados. Serão condenados. É desta condenação que fala o versículo 9, segundo aos Tessalonicenses 1. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Estarão separados da bondade de Deus para todo o sempre e desfrutarão tão somente em juízo da sua ira. É a única coisa que experimentarão de Deus. A sua ira por todo o sempre. Mas fala-nos no versículo 10, em comparação ou em contraste com aquilo que acontecerá aos ímpios, fala-nos no versículo 10 daquilo que deve ser o nosso, também parte do nosso verdadeiro descanso. Notem o que diz o versículo 10. Isto acontecerá quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Naquele dia. Abram em Apocalipse 22 uma descrição daquilo que acontecerá na cidade celestial, na presença de Deus por toda uma eternidade. Apocalipse 22, esta é a descrição que nós vemos daquilo que acontecerá depois de passarmos deste mundo caído, em trevas, no qual até sofremos na pele, sofremos fisicamente, com doenças, com males nos nossos corpos. Diz o versículo 3 de Apocalipse 22, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos, nós, seu povo, o servirão, o contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz e de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então esse é o descanso que nós iremos desfrutar na eternidade. É isso que está reservado a todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Esta não é a nossa pátria, este mundo não é nosso. Nós somos meramente passageiros nesta terra. E está reservado para nós, apesar de sofrermos perseguição, sermos assolados por este mundo caído, em trevas, está reservado para nós morada da parte de Jesus Cristo. Iremos viver com Ele para todo o sempre e desfrutar da sua glória, desfrutar da glória de Deus Pai e veremos a Jesus Cristo face a face.
São estas as realidades futuras daquilo que acontecerá que nos devem consolar no presente, neste mundo caído e em trevas. Então, o juízo de Deus no futuro deve ser para nós um descanso. E essa é a marca daqueles que querem viver uma fé digna da glória de Jesus. Agora, talvez tu estás aqui esta manhã e tu não tens prazer em Deus. Tu não sentes prazer e vives em rebeldia no teu coração contra Ele. Apesar de até exteriormente tu viveres uma vida aparentemente santa, a nível de comportamento, não causas problemas de exterior, vens à igreja, estás numa família até onde os teus pais, os teus irmãos creem em Jesus Cristo. Mas o teu coração continua rebelde. Não tens qualquer prazer nas coisas de Deus. Achas até ler a palavra de Deus, ouvir este sermão, uma coisa aborrecida, enfadonha. E vens apenas aqui porque ou os teus pais te pedem, ou o teu esposo ou a tua esposa te imploraram para vires também. Mas tu vives em rebeldia completa no teu coração para com Deus. Talvez esta é a tua realidade, estás a viver uma vida dupla e assim que despedes todos e vais para casa e começas a segunda-feira na tua escola ou no teu trabalho, ninguém pode dar testemunho de que tu conheces a Deus. Tu não obedeces ao Evangelho de Jesus Cristo. Bom, deixa-me dizer-te que tu não és salvo e precisas te arrepender diante de Deus. No dia do juízo, tu irás clamar, Senhor, Senhor, e Jesus Cristo irá dizer, aparta-te de mim, jamais te conheci. Esta é a triste realidade para aqueles que não creem em Jesus Cristo, mas pensam que pela aparência exterior das suas obras, com um coração rebelde, irão ganhar o favor de Deus. Se esta é a tua situação, eu imploro para que hoje possas considerar a tua vida e crer em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Arrependeste dos teus pecados diante dele e seres transformado no presente e abraçares este descanso futuro na eternidade. Seres chamado filho de Deus e poderes abraçar a esperança que só existe no futuro por meio dos méritos de Jesus Cristo, por meio da sua obra na cruz e na sua ressurreição, vencendo a morte. Eu imploro para que tu possas crer em Jesus Cristo esta manhã. Aqueles aqui que vivem fielmente nos seus contextos, não há outras palavras que eu te possa dirigir a não ser o consolo, o encorajamento que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que diz em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Esta é a nossa realidade como cristãos. Mas notem o que Jesus Cristo diz. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Este é o consolo de Jesus Cristo para nós. Que seja um consolo para todos nós esta manhã. Nos versículos 11 e 12, já no final desta porção, e voltando para 2 aos Tessalonicenses capítulo 1, nós vemos então a terceira marca de uma fé digna da glória de Jesus. É um viver digno do Evangelho. Um viver digno do Evangelho. Tão somente isso. E nós vemos isso expresso por meio da oração, da segunda parte da oração do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses. É uma petição, na verdade, uma intercessão do apóstolo Paulo em favor da igreja em Tessalónica. E notem o que é que nós vemos aqui. Por isso, também não cessamos de orar por vós. Isto é uma oração constante de Paulo em favor da igreja em Tessalónica. Não só em Tessalónica, mas nós vemos que na maioria das suas igrejas nós vemos testemunho de que ele orava incessantemente. Ele orava incessantemente por aqueles a quem ministrava e até à distância. Mas ele ora, não cessa de orar, para que o nosso Deus, diz o versículo 11, vos torne dignos da sua vocação.
ele sabe, e é por isso que ele ora, porque sabe que mais do que aquilo que ou Paulo, ou Silas, ou Timóteo, ou os ministros ali em Tessalónica poderiam fazer, quem produz o crescimento na fé é o próprio Deus. E por isso ele clama a Deus, para que eles possam ser achados e tornados dignos da vocação. Este chamado em Jesus Cristo. E sem dúvida este chamado, tornar dignos, tem uma dimensão futura, a pensar na vinda do próprio Jesus Cristo. Para que, chegando esse dia, eles possam ser achados igreja perfeita, sem mácula, digna do nome de Jesus Cristo. E é isto que Paulo ora, para que eles sejam dignos da vocação. Andar em obras de santidade. É tão somente isso que o apóstolo Paulo pede. Que andem de forma digna de um cristão, do seu chamado em Jesus Cristo. Também ele diz, e cumpra, isto vem da parte de Deus, que cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Todo o propósito de bondade, e é isso, as obras pela fé com as quais somos chamados a praticar. A bondade, devemos ser, a Igreja de Jesus Cristo devem ser os mais bondosos à face da terra. Outros podem, pela graça comum de Deus, até fazer obras exteriores, boas obras exteriores, mas que, na verdade, não dão a devida glória a Deus. Nós, sim, povo de Deus, devemos ser os mais bondosos, os mais generosos diante dos homens, para que eles reconheçam que fazemos isso, não porque queremos algo para nós mesmos, não porque queremos ganhar algo, mas porque queremos dar glória e mérito a Deus e a Jesus Cristo pela salvação que Ele operou em nós. Então a bondade deve permear todas as nossas ações, nos nossos empregos, nos nossos lares, aos nossos vizinhos, aos nossos patrões, aos empregados, se tu talvez tens alguma posição de chefia. A bondade deve ser característica da tua vida. Não só bondade, mas também qualquer obra de fé, qualquer obra que tu faças, mas porque crês em Jesus Cristo. Isso deve ser testemunhado diante dos homens. E o apóstolo Paulo faz esta oração para que eles sejam achados dignos, e ele tem um propósito. No versículo 12, ele menciona então este propósito. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Este é o alvo de tudo aquilo que nós fazemos. Qualquer obra que tu possas fazer boa, tu deves pensar, eu estou a fazer isto para que outros possam ver a Jesus Cristo através de mim. Aquele que me resgatou dos pecados e me salvou, é este a qual eu quero servir. E eu faço estas obras para que outros possam ver aquilo que Jesus Cristo fez em mim e a perfeição de Jesus refletida também por meio da minha vida. Toda a glória deve ser para Ele, porque somos salvos por Ele. Não há outro pelo qual nós devemos fazer as nossas boas obras. Devemos pensar no seu mérito, na sua glória. E é por isto que nós vivemos de forma digna do Evangelho, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está consciente que isto não acontece pelas nossas próprias forças. Isto não acontece por meio das nossas próprias forças meramente. Mas acontece sim, porque a partir do momento em que Deus nos salva, Ele não nos deixa a mercê, Ele continua a trabalhar em nós, dando-nos a graça para vivermos de uma forma que o glorifique. A graça, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É por meio da graça que nós podemos praticar as boas obras que estão reservadas a nós, menciona ali em Efésios 2:10. É por meio da graça e somente pela graça. Os reformadores tinham isto em mente, que a graça não somente salvava, mas era o veículo também pelo qual nós poderíamos ser os melhores, os mais industriosos nos nossos trabalhos,
como pais, como filhos. Tu consegues ser um bom pai e um bom filho sendo cristão, pela graça de Deus. E é isso que nos deve capacitar a cada dia. E devemos orar para que ela se manifeste nas nossas vidas, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Esta é uma maravilhosa oração de Paulo em favor desta igreja, uma oração pastoral de um servo de Deus que zela pelo seu povo e que o quer ver refletir a imagem de Jesus Cristo. Alguém que também se preocupava bastante em refletir a imagem de Jesus Cristo enquanto viveu foi Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos americanos, escritor, teólogos e filósofos. Escreveu o famoso livro, o Sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E como era comum aos jovens da sua época, na altura, Jonathan Edwards, ele escreveu uma lista de resoluções em que ele se comprometia a viver uma vida teocêntrica, uma vida centrada em Deus, em harmonia também com as demais pessoas. Então ele escreveu uma lista de 70 resoluções, onde ele se comprometia, determinava a viver para a glória de Deus. Então vocês depois podem ir ler estas 70 resoluções, as quais eu quero destacar apenas uma. Estas resoluções que dão um exemplo da seriedade e firmeza com a qual este homem, Jonathan Edwards, encarava então a vida na presença de Deus. Notem o que ele dizia. Tem um parágrafo e depois a resolução, a introdução destas resoluções e a primeira resolução. Diz Jonathan Edwards: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, eu humildemente lhe suplico que por sua graça me capacite a manter estas resoluções na medida em que elas estiverem de acordo com a sua vontade por causa de Cristo. Devo lembrar-me de ler estas resoluções uma vez por semana. E assim diz a primeira. Resolvi que farei tudo o que eu pensar que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e prazer, durante todo o tempo que eu viver, sem qualquer consideração do tempo, seja agora ou nunca tantas miríades de eras a partir daqui. Então ele comprometia-se em todo o tempo, em toda a ocasião, é o que ele quer dizer, em viver para a glória de Deus. Resolvi fazer o que eu penso ser o meu dever para a maior glória de Deus e o que é mais proveitoso para o bem e vantagem da humanidade em geral. Resolvi fazer isso sem me importar com quaisquer que sejam as dificuldades que eu encontre, quantas ou quão grandes sejam. Esta certamente seria uma grande resolução, uma excelente resolução para cada um de nós, segundo a operação do poder de Deus em nós, para que nos pudéssemos tornar mais dignos, cada vez mais dignos da vocação, do chamado que temos, à santidade que recebemos da parte de Cristo Jesus. É um grande exemplo este que vemos aqui de Jonathan Edwards. E, na verdade, tu, esta manhã, tu podes viver este mesmo exemplo. Se tu responderes em fé à chamada, à vocação do Evangelho, à mensagem, às boas notícias do Evangelho, que apesar do Deus Criador, que criou todas as coisas, inclusive é a ti, no qual Adão e Eva pecaram e hoje sofres as consequências desse mesmo pecado e pecas diante de Deus, tu podes viver reconciliado com Ele, se te arrependeres dos teus pecados e creres na obra de Jesus Cristo, em morte e ressurreição. Se creres nessa obra, a palavra de Deus testifica que tu serás salvo. E tu poderás agora viver, sim, crendo nessas verdades, viver para o propósito pelo qual tu foste criado, para obedecer a Deus e alegrar-te nele para sempre. Então, crê em Jesus Cristo e sê salvo. Para nós, Igreja, povo redimido de Deus, até que o Senhor nos arrebate ou nos leve para Ele pela morte, ainda há trabalho a fazer. Que cada um de nós possa resolver no nosso próprio coração, diante de Deus, viver uma fé que é forjada pela perseguição, que descansa
no juízo vindouro de Deus, mas também que vive no presente de um modo digno do Evangelho. Com uma fé que promove o amor entre todos vocês, que cresce e que mesmo no meio da perseguição permanece firme e constante, dependendo sempre dos meios da graça que o Deus poderoso nos dá. Este é o meu desejo para vocês, irmãos, e que Deus vos abençoe neste sublime propósito. Amém? Vamos orar. Senhor, eu oro em meu favor, em favor dos meus irmãos esta manhã. Peço-te que, pelo teu grandioso poder e pela tua graça abundante, Senhor, nós possamos viver diante dos homens e, sobretudo, diante de ti, uma fé que é digna, Senhor, da glória do nosso dono, Senhor, Jesus Cristo, Pai. Esta é a minha oração, Senhor, e que em tudo possamos pensar na glória da obra de Jesus em nosso favor e que isso nos motive agora e até ao dia de Jesus a viver para Ti. No nome de Jesus. Amém.